Privatizações. Bom, ruim, ajuda ou atrapalha? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos lá. E aí, pessoal do canal Educamática, aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Rogério Balbino. Vou falar sobre um tema aqui que sempre causa muita polêmica, né? Manter as estatais controladas, financiadas pelo governo, e quando a gente fala governo, somos todos nós, a gente é quem paga, né? Quem mantém as estatais funcionando, ou privatizar. A privatização é bom ou ruim? Como eu disse, isso é sempre um tema muito polêmico. Há aqueles que acham que essas empresas devem ser mantidas com o controle do Estado, e há aqueles que acham que essas empresas, essas estatais, deveriam ser passadas para iniciativa privada, para o governo poder enxugar os seus gastos, despesas e tudo mais. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema hoje. Quando a gente fala de privatizar, nós temos aí uma vertentezinha dentro da privatização, que é a concessão. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Quando a gente fala de privatizar, é você literalmente vender uma determinada estatal para uma empresa, né, para alguém que vai ter dinheiro, condições de comprar aquela empresa e passar a ser dono daquela empresa. Então ela passa para a iniciativa privada. Quando ela continua como estatal, o nome já diz, né? Ela é mantida pelo Estado, ela é mantida pela União. Então o que é que acontece? Na privatização, você vende, e aí de forma definitiva. Na concessão é diferente. Você passa aquela estatal para a iniciativa privada, porém na forma de concessão. Então ela não vai de forma definitiva. Alguém pega aquela estatal e aí vai passar 20 anos, 30 anos, normalmente 30, 35 anos são os contratos de concessão que é feito. Então eu vou disponibilizar alguns bilhões de reais para o governo brasileiro, né, para a União, e vou ter direito de explorar, de usar aquela determinada estatal para o meu benefício. Então ela durante 20, 25, 30, 35 anos, ela vai estar sobre a minha responsabilidade, sobre o meu domínio. Então isso acontece muito, por exemplo, em rodovias, né? Tem muitas rodovias brasileiras que foram concedidas à iniciativa privada. Então a empresa vem, por alguns bilhões de reais, compra o direito, adquire o direito de usar aquela rodovia. Então o Estado ganha aquele dinheiro, né, que vai ser usado para saúde, educação e tudo mais, e a empresa, durante 30 anos, por exemplo, ela vai poder lucrar, né, ela vai poder ganhar dinheiro em cima daquela rodovia. E aí como? Ela vai fazer algumas melhorias naquela rodovia, melhorar a sinalização e tudo mais, e vai cobrar um pedágio para quem passar por aquela rodovia, para quem passar por aquela estrada. Então é assim que a coisa funciona. Então aqueles bilhões de reais pagos ao governo e alguns outros bilhões que vão ser utilizados para melhorar aqueles 40, 50, seja lá quantos quilômetros for, que foram disponibilizados para aquela empresa. Então durante 30 anos ela vai ganhar o dinheiro do pedágio, né, de todo veículo que passar por aquela estrada, vai ter que pagar um pedágio para poder utilizar. E aí durante 30 anos ela vai recuperar o dinheiro investido e ainda vai ganhar dinheiro em cima disso. Aí isso é chamado de concessão. O que é que o governo ganha com isso? Primeiro, aqueles bilhões de reais que de imediato já entram em caixa. Aí você pode pensar, sim, mas ele vai passar 30 anos depois sem ter mais lucro nenhum. É verdade. Não vai ter mais lucro, mas também não vai ter mais despesa sobre aquela rodovia. Porque durante esses 30 anos, toda manutenção, toda melhoria, todo reparo, tudo que for realizado é responsabilidade da empresa. Então o Estado ganhou algum dinheiro de imediato, entrou em caixa. Durante 30 anos ele se livra daquela despesa de manter a estrada limpa, sinalizada,
as faixas pintadas, enfim, toda aquela situação que a gente conhece e que é necessário que seja feito. Então eu ganho dinheiro e deixo de ter despesa durante aqueles 30 anos. E no final dos 30 anos, duas coisas podem acontecer. O Estado renovar o contrato com a mesma empresa ou outra que queira continuar aquele tipo de serviço, então vai acontecer a mesma situação, dinheiro em caixa e mais 30 anos sem despesa, ou a empresa devolve ao controle do Estado aquela rodovia, claro, com todas as melhorias que foram feitas durante aqueles 30 anos. Então, resumindo, a União ganhou aquele dinheiro no início, deixou de ter despesa durante 30 anos com aquela rodovia, e depois de 30 anos ele pega de volta, ele recebe de volta ela com todas as melhorias que foram realizadas durante aqueles 30 anos. Então é assim que funciona uma concessão, e é isso que o ministro Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, tem feito muito aqui no Brasil, certo? Essa parte de concessão, porque o Brasil precisa de dinheiro, o Brasil não tem dinheiro para investir, porque você pode estar pensando, sim, mas se a empresa paga por aquela rodovia, gasta dinheiro para melhorar, e ainda assim ela vai lucrar, vai ganhar dinheiro em cima disso, então por que o Brasil em si, a própria União, o próprio Estado, não ganha dinheiro dessa forma, em vez de passar para outra pessoa? Isso é um pensamento válido, mas tem um probleminha no meio disso tudo, é que o Brasil, ele não tem dinheiro para fazer essas melhorias, para fazer essa ampliação do serviço para o condutor do veículo que vai precisar passar naquela estrada. Nós sabemos muito bem como é que funciona, principalmente as estradas, as rodovias estaduais aqui no nosso país. A gente paga IPVA, a gente paga todos os impostos que são necessários, mas a gente sabe a qualidade péssima, terrível das nossas estradas. E aí o Brasil precisaria ter esses bilhões e bilhões em caixa para fazer essa melhoria e aí sim começar a cobrar algum valor para ter lucro e tudo mais. Só que o país não tem dinheiro para fazer isso. E além de não ter dinheiro para investir, o Brasil vive cheio de dívidas, né? Este ano 2020, por exemplo, por conta da pandemia, o orçamento brasileiro, o orçamento da União, ele fechou no vermelho em mais de 700 bilhões de reais. É aquele famoso crédito rotativo que a gente usa no cartão de crédito, né? O Brasil não tinha esse valor, precisou gastar por conta da pandemia com auxílio e tudo mais que a gente já sabe, só que esse dinheiro, uma hora vai ter que ser pago, vai ter que ser reembolsado. Então o Brasil já começa 2021 com uma dívida de mais de 700 bilhões de reais. Onde ver, onde achar, onde encontrar dinheiro para fazer melhorias em aeroportos, estradas e nas outras, e nas estatais que nós temos aqui no Brasil. Tá a polêmica aí sobre a privatização dos Correios, né? Nós sabemos muito bem que já faz alguns anos, por conta de desvios de dinheiro, má administração, uma série de situações que não vem ao caso aqui a gente discutir nesse vídeo, os Correios deixou de ser uma empresa viável para a União, né? Infelizmente, a cada ano, os Correios, por incrível que pareça, é a única empresa que existe no Brasil para fazer a questão de entrega de correspondência, de produtos e tudo mais, não é? Claro que tem aquelas outras transportadoras que hoje fazem esse tipo de serviço também, mas a questão de correios e telégrafos e tudo mais, ela é destinada e exclusiva aos Correios. E mesmo assim, sem ter concorrência, os Correios conseguiu quebrar, conseguiu dar prejuízo. Então, todos os anos, os Correios dão prejuízos ao Brasil. E aí, o que é que querem privatizar? Os Correios. Por que querem privatizar os Correios? Para acontecer o exemplo que eu dei com as rodovias. Alguma empresa vai comprar, e aí a gente está falando de privatização, não é uma concessão. Alguém realmente vai comprar e vai se tornar dono dos Correios. Com isso, o Brasil vai ganhar seus 100, 150, 200 bilhões, eu não sei qual é o valor que vão conseguir
adquirir pelos Correios, mas é um valor bem alto, então o Brasil vai conseguir receber esse dinheiro. E a empresa que comprar os Correios, claro, ela vai precisar fazer melhorias para a questão de atendimento, melhorar a estrutura das agências, que a gente sabe que são antigas, que são arcaicas e tudo mais, né? Colocar segurança, enfim, melhorar em todos os aspectos, mas com isso ela vai poder usar toda a estrutura que os Correios já têm, né? As agências que tem aí espalhadas pelo Brasil, os veículos que tem, muito embora a gente sabe que os veículos, muitas das vezes, já sucateados, veículos velhos, né, precisando de manutenção. Então vai ter uma frota renovada, vai ter todo esse serviço melhorado e ampliado para melhorar para o cliente e com isso a empresa conseguir lucrar e ganhar dinheiro. E aí já tem algumas empresas que já disseram que tem interesse na compra dos Correios. Uma delas, por exemplo, é o Mercado Livre, que diz que já tem interesse de adquirir os Correios. O Mercado Livre hoje a gente já sabe que é um dos maiores aí vendedores e entregadores de produtos do Brasil e conseguindo aí comprar os Correios, claro, ele vai estar com a faca e o queijo na mão, como a gente costuma dizer. E aí ele vai ser dono dos Correios, né? E aí a gente sabe que tem toda essa situação, poxa, como é que ficam os funcionários e tal, isso aí é uma outra discussão também que precisa acontecer, né? Claro que uma empresa que compra os Correios, ela vai manter todos, ou pelo menos a maioria dos empregados que já são treinados, que já sabem da rotina, que já conhece tudo ali dentro, e claro que vai trocar e substituir essa parte de diretoria executiva, né, esses alto escalão que existe aí dentro dos Correios, que são aqueles que desviam dinheiro, que roubam dinheiro, que dão prejuízo, que fazem uma má administração. Muitas vezes quando diz vai privatizar os Correios e vai prejudicar os funcionários. Muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, o funcionário comum ele não vai ser praticamente atingido em nada, porque ele vai ser mantido lá no seu trabalho, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar com o seu emprego. É uma idiotice pensar que uma pessoa vai comprar uma empresa gigantesca como os Correios e você vai pegar aí 15 mil, 20 mil funcionários que a empresa tiver, você vai demitir todo mundo e aí você vai recontratar 15, 20 mil outros funcionários que vão precisar de treinamento, que vão precisar de toda essa parte de logística, de treinamento, de capacitação para exercer o cargo, a função. É claro que isso não vai acontecer. Quem vai ser punido e que realmente vai se prejudicar e que merece esse tipo de situação são os diretores, são os altos executivos, que é o que fizeram a empresa chegar numa situação como essa, certo? Então, privatização é isso. O Brasil precisa de algumas situações. Eu não vou aqui estar julgando se é para privatizar os Correios ou não, se é para privatizar algum tipo de banco ou não, ou alguma outra estatal. O meu objetivo maior aqui é mostrar que tem algumas vantagens para o governo, o Brasil está endividado e a gente precisa arrumar soluções para isso. Foi uma polêmica muito grande, por exemplo, quando privatizaram as redes de comunicação aqui no Brasil, né? Nós tínhamos aí as estatais que tomavam conta da comunicação. E aí, quem é um pouco aí mais antigo, aí da década de 80, 90, da década de 90 para trás, vai lembrar que só rico era quem podia ter um telefone em casa. Telefone celular, o cara tinha que ser mais rico ainda. Hoje, por conta de ter privatizado, ter aberto esse comércio, né? E ter várias empresas hoje que se utilizam desse serviço, que vendem esse serviço para as pessoas e outros produtos também. Hoje nós temos aí chip de operadora que é oferecido de graça. Hoje nós temos aí a utilização dos dados móveis de uma forma praticamente universal pelas pessoas e sem estar pagando tão caro por isso. Antigamente, para você ter uma linha telefônica em casa, vou falar mais ou menos aí com valores de hoje, você tinha que ter coisa de uma mensalidade de R$700, R$800, R$1.000 para você ter um telefone em casa.
sem contar as taxas caríssimas que eram cobradas por cada ligação que você fazia, principalmente interurbano. Hoje você compra um chip de celular por 5, 10 reais e às vezes você, adquirindo uma determinada promoção, o chip sai de graça. Você faz ligações ilimitadas para qualquer operadora. Você tem o uso aí do WhatsApp, por exemplo, de forma ilimitada, ou seja, você consegue se comunicar com as pessoas mesmo sem ter mais o seu pacote de dados ou mesmo sem ter reabastecido lá o seu chip. Antes esse tipo de coisa não podia acontecer. Por que é que nós temos isso hoje? Porque foi aberto esse comércio, houve aí a disputa entre as empresas, né? A concorrência entre as empresas e cada uma que oferece um pacote melhor para o seu cliente, para poder ter aquele cliente com ela. Então, essas são as vantagens que tem numa concessão ou em uma privatização, e é nisso também que a gente precisa pensar. Você vai ter um serviço de uma melhor qualidade, você vai ter concorrência, né? Você vai ter preços mais atrativos, e se uma determinada empresa não está cumprindo ou você não está gostando do serviço, você tem a possibilidade de migrar para uma outra. É diferente quando você tem um controle único, exclusivo, que ou você paga aquilo ou você não tem o serviço e nem tem para onde correr. Beleza? Então, espero ter ajudado você a entender um pouco sobre essa questão de privatização. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já sabe, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos. E eu te espero para o próximo vídeo do canal. Valeu!